Salve pessoal do primeiro B e também da primeira etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo para vocês, certo? De matemática. Dando continuidade com o nosso estudo dos números reais, né? Na última aula a gente estava falando sobre os reais e também vimos que dentro dos reais tem os números racionais e aparecem também dentro dos reais os irracionais, que são números que não podem ser representados sob forma decimal finita nem de dízima periódica, correto? Aí, dentro desse conjunto, a gente, aliás, os racionais, os irracionais, eles podem ser de alguns tipos, de alguma maneira, de alguns exemplos aqui no caso. O exemplo da letra A é aqui, ó, o número raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada ela não é exata. E esse aqui é um exemplo de número irracional, certo? Então, o raiz quadrada de 2 é irracional. Ou seja, raiz quadrada de 2 pertence ao que complementar, né? O complementar dos racionais, que são os irracionais. A gente pode chamar os irracionais por esse símbolo aqui. Algumas vezes também está escrito IR, mas outras vezes a gente usa esse símbolo aqui para ser os irracionais, certo? De modo geral, toda raiz enésima não exata de um número natural é irracional, certo? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 3 não é exata, ela é aproximadamente 1,73, ela é irracional. A raiz cúbica de 10 também não é exata, então também é um número irracional, aproximadamente 2,15, mas não é exata, então é irracional. A raiz quarta de 12 é aproximadamente 1,19, também não é exata, é irracional. Ou seja, toda raiz que não for exata de um número natural, ela representa um número irracional. Beleza, pessoal? Outro exemplo de número irracional é esse aqui, ó, 0,101001. 0,0001. Ou seja, pode ver como não vai se repetir na mesma sequência, né? Primeiro são 1 zero, depois 2 zeros, depois 3 zeros, depois já vai para 5 zeros e assim sucessivamente, ou seja, não vai seguindo uma ordem. Então isso aqui também é um número irracional, correto? E o outro exemplo de número irracional é o número π, que é o número que aparece quando a gente vai fazer cálculo de circunferência, né, de comprimento de circunferência. Você já deve ter visto isso no oitavo ano, no nono ano, e ele vale aproximadamente 3,14159265358, vai embora, certo? São milhares de casas depois da vírgula, só que nunca se repete é uma sequência, então também não é uma dízima periódica. Então esse aqui também é outro exemplo de número irracional, né? O π. Então aqui tem alguns exemplos de números irracionais. As raízes enésimas que não são exatas, expressões assim, decimais desse jeito aqui, ó, e o número π, que também é um número irracional. Beleza, pessoal? Então esses são os números irracionais. A gente vai dar uma parada para falar sobre a reta real. Valeu, pessoal. Então, dando continuidade aqui, né? Antes de falar da reta real, a gente dá pra gente falar uma coisa importante, que é o seguinte: os conjuntos dos números naturais, que a gente já viu anteriormente, dos inteiros e dos racionais, certo? Os conjuntos dos números naturais, dos inteiros e dos racionais são subconjuntos de R, ou seja, dos reais. E vale essa situação aqui, ó. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Então, dentro dos reais tem os naturais, os inteiros e também os racionais, né? O conjunto dos reais ele pega todos esses três e ainda pega os irracionais que a gente viu ainda há pouco, correto? Então, o conjunto real é um conjunto bem completo, bem grande, né, que ele consegue pegar dentro dele os naturais, os inteiros e os racionais, além dos irracionais, correto? Para representar o conjunto dos números reais, a gente usa a reta real, certo? Como é que é essa reta? Tu já pode ter ouvido falar nela, né? É uma reta numérica, certo? Com sentido. Sendo aqui no meio está o zero. Para a direita do zero, o sentido é o sentido positivo, correto? Sentido positivo. E para a esquerda do zero
é o sentido negativo, certo? Então o zero é a origem da reta, para a direita tu tem o sentido positivo, para a esquerda o sentido negativo. Nessa reta a gente pode colocar dentro dela todos os números que a gente já viu até agora. Os naturais, olha, o zero, vamos estar para cá para a direita, olha, 0, 1, 2, 3, 4, são números naturais, certo? Os inteiros, que já vai ser quem? Os negativos também, né? Os naturais, que são os positivos, e os negativos deles, o oposto, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá vendo? Tudo está nessa reta real, beleza? Também podemos ver aqui dentro os números racionais, como menos 3,4, né? Que vai estar entre o menos 3 e o menos 4, né? Bem aqui nesse pedaço, entre o menos 3 e o menos 4, está aqui o menos 3,4, certo? Outro número, 7 meios, olha. 7 meios, estou dividindo 7 por 2, dá 3,5, ou seja, 3,5, olha. Tá aqui, está entre o 3 e o 4, aqui está o 7 meios, certo? Beleza? É um número racional. E também nessa reta a gente pode colocar os números irracionais, que a gente também acabou de ver, olha. Uma raiz quadrada de 2, é um número irracional. Menos raiz quadrada de 2 está bem aqui, ó, entre menos 1 e menos 2. E raiz quadrada de 2 positiva está para o outro lado, entre 1 e 2. Olha, número irracional. Então, nessa reta real, que vem lá do menos infinito e vai para o mais infinito, tem o zero como origem e para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, a gente pode colocar todos os números que a gente viu até agora. Por isso que ela é uma reta bastante útil, beleza? Nela tá aqui os naturais, estão os inteiros, né? Que pega os naturais e os positivos, né? E os negativos. Estão os números racionais, que são frações ou números decimais, né? Finitos, né? E tem os irracionais, que são exemplos, as raízes quadradas não exatas, e também aqui o número π, ó. Bem aqui está o número π, que é 3,14, né? Então ele fica logo aqui entre o 3 e o 4, olha, bem aqui está o π. Então todos os números que a gente já viu até agora, eles entram nessa reta real, beleza, pessoal? Então essa reta ela é muito útil para o nosso estudo, tá bacana? Então a gente vai dar uma parada aqui, só para me passar uma atividade para vocês. Então, pessoal, essa atividade aqui para vocês, atividade 25, certo? Que está na página 29 do livro de vocês, quando vocês receberem, a gente vai ver lá, né? Ele fala o seguinte: observe o diagrama, faltou completar aqui, diagrama a seguir, certo? Aqui o diagrama, tem um conjunto, daí está dentro de outro conjunto, que os dois estão dentro de um outro conjunto. Ele quer saber o seguinte: letra A, copie e complete o diagrama, certo? Inserindo nele as letras dos conjuntos A, B e C, tal que o A está contido nos naturais, o B está contido nos inteiros e o C está contido nos racionais, certo? Então copiem essa atividade e tentem fazer lá, pessoal. Essa aí é a letra A. Na letra B, agora distribua adequadamente os números, né, esses números aqui dentro do diagrama, né? O número 3,5, o outro é o 24, o outro é raiz quadrada de 144, o outro é menos 3, o outro é 100 terços, o outro é 2,4 e o outro é menos 30. Falou, pessoal? Copiem essa atividade aí e na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai estar resolvendo. Fiquem com Deus e até a próxima.